Então nós temos no nosso coral pessoas que elas não são batizadas, não são adventistas, mas que por intermédio do coral, hoje como estudos bíblicos, dão sequência no seu crescimento espiritual. E nós temos pessoas que foram meio que resgatadas, pessoas que se tornaram membros e ativas na igreja por intermédio do coral. E uma dessas pessoas que foi fundamental na construção do coral, no desenvolvimento do coral, e por intermédio do coral permanece hoje muito firme, uma dessas pessoas é o Douglas. Olá. Eu não sei quantos conhecem o Douglas. Ano passado, não sei se foi ano passado, nós estivemos aqui com toda a igreja realizando um JA. E o Douglas esteve conosco, participando do JA. Por que o Douglas está aqui? O Douglas, ele tem dentro da sua história do cristianismo, dentro da igreja e tudo mais, ele tem algo peculiar, que foi pedido que ele contasse um pouco a respeito. Que é a sua história de como Deus, de forma detalhista, cuidou e o salvou de uma situação. Eu acho melhor o Douglas falar um pouco a respeito. O Douglas, quando no ano de 2003, se eu não me engano, 2003, nós tínhamos voltado de um Campuri, o Campuri Heróis de Hoje, que tinha sido realizado no NASP. O Douglas, ele era um desbravador, só que em um certo dia ele estava com um grupo de amigos em uma rua, um terminal que existe ali no Helena Maria, que é o terminal final, com esse grupo de amigos, certo, Douglas? Sim. E agora pode desenvolver, conte um pouco mais a respeito. Então, irmãos, boa noite. É um prazer imenso estar com vocês aqui, mais uma vez. E, como o meu amigo Stércio deu uma introdução aqui, o que aconteceu comigo foi algo inexplicável que Deus fez em minha vida, para mim estar aqui hoje contando para vocês. O simples fato de estar aqui foi um milagre em si que Deus fez em minha vida, porque eu presenciei a morte praticamente 2 vezes nesse pouco tempo de vida que eu tenho. Eu tenho 21 anos, não sou tão velho assim, mas o que eu vivi eu acho que poucos suportariam. O Douglas, eu me recordo bem, semana retrasada tivemos uma programação, o Jamil, eu estava entrevistando ele também, falou como que ele soube da notícia do acidente do Douglas. Eu também me recordo como soube do acidente do Douglas. Eu estava em casa assistindo um jornal, esse era um jornal que passava na Record, se eu não me engano, e ali passou-se uma chamada de um tiroteio ali da Helena Maria, era onde eu morava, então me chamou a atenção. E ali estava um jovem dando uma entrevista a respeito de um acidente. Esse jovem era o irmão do Douglas. O Douglas sofreu um atentado, se podemos assim dizer. Sim, então, aos meus 9 anos eu tomei um tiro na cabeça e outro no abdômen. Esse tiro não foi um acidente, ele foi proposital. Foi proposital e, por incrível que pareça, o projeto ainda está alojado na minha cabeça ainda. Até hoje. Até hoje. Os médicos dizem que se ele envolver 1 milímetro que seja, condena toda a minha saúde ou simplesmente vem a falência. A falência. Falência não, falecimento, né? Isso mesmo. Eu só queria saber se vocês estavam acordados. Alguém veio me corrigir. Como ninguém me corrigiu, eu mesmo me corrigi. Mas o fato é que o Douglas estava ali brincando com seus amigos, certo? Um supermercado que ali tem foi assaltado, 2 bandidos, 3, não sei, 2. Não me lembro quantos. Não vem ao caso. Estavam fugindo da polícia. Então, para despistar a polícia, eles dispararam os 2 tiros que acertaram o Douglas, pensando que acertando o Douglas a polícia iria parar de persegui-los para socorrê-lo. Ou seja, foi um atentado criminal mesmo. Sim. Eu confesso a vocês, irmãos, que estou com as pernas tremendo aqui em frente, já de costume. Mas eu vou tentar falar um pouco mais. O maior milagre que aconteceu na minha vida não foi esse, de Deus ter resgatado
a minha vida. O maior milagre foi ele ter tocado no meu coração novamente e ter me mantido firme dentro da igreja agora. Porque na minha infância aconteceu tudo isso, eu fiquei totalmente debilitado nos movimentos. Você ficou quanto tempo debilitado? Eu fiquei por volta de uns 2, 3 anos, mais ou menos. 2, 3 anos. Minha mãe tendo que fazer tudo por mim, foi um momento muito difícil. Minha mãe, 2 anos anteriores, ela tinha sofrido AVC, ou seja, não estava fácil para ela. E depois de 1 ano aconteceu isso comigo. Aí, foi uma tragédia, tanto para a comunidade, tanto para a minha família. Eu me recordo bem que os médicos chegaram a dar como um caso terrível a sua situação. Sim. Acharam até um milagre você não ter morrido de imediato. Com certeza. Aí o que aconteceu? Eu, com tudo isso, me recuperei rápido, fiz bastante fisioterapias, comecei a andar, porque os médicos disseram que jamais que eu ia voltar a colocar o pé no chão. E hoje eu ando, trabalho, estudo, canto no coral, dou o melhor onde eu posso estar passando e procuro testemunhar também. Faço os projetos da igreja, às vezes, como Stephenson e tudo mais. Então, o que eu tenho a dizer é só agradecer. E nesse meio período de recuperação, eu me distanciei dos caminhos de Deus. Eu poderia muito bem me recuperar e ter voltado nos caminhos de Deus. Mas os convites do mundo foram bastante fortes. E eu, com tudo que tinha acontecido, eu falei assim, mas como isso aconteceu comigo? Eu poderia ter acontecido com outra pessoa. E aceitar os convites que as outras pessoas do mundo faziam para mim. Aí com isso eu me envolvi com drogas, bebidas, me distanciei um pouco da presença de Deus. E no meio desses convites e tudo mais, eu sentia forte, latejante, a voz do Espírito Santo me chamando constantemente, pedindo para mim voltar, porque ali não era o meu lugar, não era aquilo que ele queria para mim. E muitas vezes, não sei se vocês conhecem aqui, o grupo Archipélago. Então, minha irmã estava em turnê com o grupo Archipélago, e quando ela vinha para casa, ela dizia, meu irmão, você já parou para analisar o quanto que eu sofro? Sendo que eu testemunho, muitas pessoas se chegam a Cristo por meio da música que eu canto para o grupo Archipélago, e minha própria família, simplesmente meu irmão, não aceitou a Cristo ainda. Eu me sinto muito mal com isso. E isso foi me incomodando, porque todas as vezes que ela voltava para cá, ela falava isso e isso me machucava muito, me incomodava. E também eu não posso esquecer meus amigos do coral, que hoje aí estão, o Rafael, o Thiago, o Jamil mesmo, o diretor do clube, que não cansavam de me insistir para fazer um convite para eu voltar para a igreja. E com isso, eu fui, no meio das minhas atividades do mundo, teve uma hora que eu parei, pensei mesmo no que eu estava fazendo e decidi parar com tudo. Parei mesmo, literalmente. Meus amigos do mundo acham que, sei lá, eu sou exemplo vivo de superação para eles, entendeu? Eu sempre falo para eles, quando eu vejo, o quanto que eles me incomodam, tanto daquele jeito que eles estão. Porque eu acredito que um dia eles estarão comigo do jeito que eu me encontro agora, na igreja, em si, com pessoas boas, não fazendo coisas más, não, vamos dizer assim, não acabando com o próprio templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, né? E eles me veem assim, eles até me idolatram às vezes, entendeu? Às vezes eu posso estar falando um pouco, exagerando um pouco, mas isso é realmente verdade, porque eles realmente não têm muito contato assim com algo tão próximo deles, entendeu? E eu fui a pessoa mais próxima que eles viram o milagre, assim, na frente, entendeu? Porque um dia eu estava com eles, fazendo a mesma coisa com eles, e de repente, de uma hora para outra, não estava mais. Eles acham isso inexplicável. Essa é uma das formas como Deus se revela, por intermédio dos milagres que é realizado na vida dos seus filhos. Uma vez que o Douglas se entregou nos caminhos de Deus, e ele teve essa transformação em
personalidade, em amor, em aconchego e tudo mais, ele tem a concepção de que isso não pode ser algo guardado para si. E ele tem buscado testemunhar constantemente, por intermédio dos seus amigos, levá-lo para aqui, levar para os seus amigos o amor de Cristo e tentar trazê-los para cá. Muitos deles já têm até visitado, gostado e tudo mais. Muitas vezes já foram na igreja que eu frequento, na Helena Maria, já fizeram parte do coral durante um bom tempo. Só que eu vejo que eles ainda se sentem um pouco presos com as coisas do mundo lá fora. Eu falo para eles que não canso de orar por eles, porque eu não sei, às vezes eu vejo que eles precisam muito sentir o que eu senti. Eu preciso mostrar para eles que aquilo não é a coisa certa de se estar fazendo. O mundo lá fora, as coisas que eles fazem não é atrativo. É atrativo sim, mas são passageiras. Mas não tem explicação. Eu oro por eles e peço para vocês que orarem por eles também. Porque não é fácil. A irmã gostaria de fazer uma pergunta. No seu caso, quando você sofreu esse problema, esse acidente com o tiro, você era bem mais jovem, né? Sim. Você já era adventista, então? Você estava na igreja na época ou não? Então, irmã, eu sou adventista de berço. Só que eu tinha a seguinte concepção, de muitos jovens hoje têm, ou pretende ter, né? Eu era adventista de berço, sempre frequentei a igreja, só que eu não era batizado. Eu sempre pensava no seguinte: como que eu vou me batizar sendo que eu não vou me entregar de coração? Aí isso me machucava muito por dentro. Conheci os desbravadores, minha irmã era do colégio adventista, meu irmão também. Hoje eu só me atrasei porque eu estava tentando trazer meu irmão para cá. Porque ele não é adventista e a maioria, a grande parte do coral é amigo dele também. Ele sente falta dele nos ensaios e quer que ele esteja conosco. Aí ele... assim, aí tipo, eu não resolvi me batizar na juventude, mas eu frequentava os gravadores, meus irmãos eram fiéis, eles diziam nas ofertas, minha mãe também. Mas isso que me incomodava, eu vou me entregar a Cristo sendo que não ia seguir fielmente. Eu deixei para quando eu tivesse um pouco mais de idade. Esse inteirinho acabou se distanciando, mas Deus acabou resgatando. De novo. Uma coisa que nós conseguimos aprender na história do Douglas e no seu testemunho, é que nos momentos em que quando nós somos fracos, é que Deus nos torna forte. É nos momentos em que quando nós estamos debilitados de forças físicas, espirituais, emocionais, é quando Deus nos coloca nos braços, nos dá aconchego, nos torna forte o suficiente para superar todas as limitações, darmos sequência e podemos fazer o que muitos não acreditam, testemunhar mesmo estando numa desgraça. É neste momento, quando nós estamos fracos, que Deus nos torna forte. Eu não sei se o Douglas gostaria de complementar mais alguma situação. Eu sei que a carreira cristã, até Cristo voltar, é difícil. Eu sinto um grande pesar no meu coração quando vejo muitas coisas erradas, entendeu? Ao meu redor. Mas o que eu posso dizer para vocês, irmãos, permaneçam firmes que vale a pena. Amém. Deus, Ele sempre tem uma forma de nos chamar, nos comunicar e nos resgatar, não é mesmo? Mesmo quando nós estamos distantes, achando que não há possibilidade alguma de voltarmos aos pés de Cristo. É no momento de fraqueza que Deus nos resgata. Essa é a mensagem que nós, do coral, gostaríamos de cantar. Possamos estar fracos, debilitados, pensando que não somos suficiente para darmos sequência